Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre a seguinte pergunta: todas as lutas, processos e tribulações são passageiros? Mas por que muitos vivem somente nesses lugares? Hoje, quero te levar ao entendimento de uma prisão que faz a pessoa acreditar que nasceu para sofrer e não para vencer e conquistar. Pois o Senhor nos mostra, desde o início da palavra, que ao criar céus e terra e tudo o que nele há, deu ao homem a condição de escolher e decidir o que fazer. Mas que seu posicionamento o levaria a viver uma colheita, pois tudo que semeamos, isso colhemos. Isso em vias normais de entendimento, pois temos também os processos de tentação e provação, que vêm para aperfeiçoar nosso entendimento e aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Exemplo, quando Jesus foi tentado pelo inimigo, o diabo, após 40 dias e 40 noites de jejum, quando teve fome. E sabemos que muitos com fome podem ceder às menores ofertas, se vendem, se corrompem, não dão significado real ao chamado do Senhor, cedem e deixam ser iludidos, assim como Esaú cedeu a um prato de lentilha quando não se importou com a bênção da primogenitura. Mas Jesus mostrou que nada é maior do que você se alimentar da palavra e crer em momentos de grande sofrimento, dor, escassez e falta, pois nenhuma oferta, seja a melhor que for, pode ser maior que os princípios estabelecidos por Deus em sua vida. Princípios são a única coisa que não há negociação. E como é algo inegociável, não podemos nem dar vazão à mente para receber quaisquer palavras que induzam ou encantem com propostas financeiras, de cargos, títulos e muito menos de posições de destaque. Não esqueça do que Jesus ensinou: quer ser o maior, quer ser o primeiro, assim como ele fez, sirva, assim descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 35 e capítulo 10, versículo 43 a 45. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas o que é mais fácil? Compreendermos que nós temos que ser vistos ou que Jesus tem que ser visto em todas as nossas atitudes? Pois, quando há essa visão de termos que ser vistos, sempre passaremos por processos e ajustes para podermos nos alinhar ao propósito e ao ensinamento de revelar a glória do Senhor em tudo que fizermos. Por isso, Tiago escreve em seu livro, no capítulo 4, nos versículos 14 a 17, sobre usar o tempo a nosso favor, ser grato e permitir obedecer e ouvir a voz do Senhor, não com pretensões definidas, mas com a direção do Espírito Santo. Observe o que diz: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco
e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Ajustar a nossa vida ao propósito do Senhor é a maior definição de nossa visão e missão nessa terra, pois isso revela nossos valores e nos encaminha para um tempo de obediência, renúncia e grandes bênçãos. Bênção não é viver com as mazelas da nossa alma sendo atendidas. Bênção é viver aquilo que o Senhor preparou e nos deu como primordiais para cumprirmos nosso chamado. Saber que tudo é passageiro nos evidencia uma entrega maior a cada dia, pois nos mostra que tudo pode acontecer a qualquer momento e devemos estar vigilantes, atentos, alertas e comprometidos com a palavra. Assim como Jesus pode vir a qualquer momento, tudo pode acontecer e por isso temos que ter em mente aquilo que Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você até pode dizer que sabe o que está fazendo, mas minha pergunta é: você tem certeza que está andando naquilo que o Senhor entregou para você? Sua missão, e não estou dizendo nada de um cargo eclesiástico, mas sim sua missão como seguidor de Jesus, como cristão? Pois não exercemos o ID ou o chamado fazendo atividades somente dentro das igrejas, mas sim quando compreendemos aquilo que fomos chamados a fazer e revelar. Isso vemos Paulo deixar bem explícito à igreja de Corinto, como vemos descrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 1 a 6. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a vossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta ter conhecimento, se ele não for externado pela prática, porque será como um cozinheiro que nunca fritou um ovo, ou um grande lutador que nunca aprendeu o autocontrole e nenhum golpe, ou um jogador que nunca aperfeiçoou seu dom com a prática do treinamento. Aquele que conhece a teoria nunca conseguirá compreender a prática, pois um depende do outro. A palavra escrita depende da vivência dela, pois sua prática revelará aquilo que foi ensinado. E quero concluir dizendo que Jesus nos ensinou o que devemos fazer e como fazer, como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 30 a 32. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Que sempre a nossa honra seja ao Senhor, e todas as nossas atitudes sejam para levar a presença dele para todos os lugares. Pois, se quisermos ser vistos, temos que revelar e mostrar a glória do Senhor e sua presença aonde estivermos. O dia é hoje. Permita compreender que tudo é passageiro. Tudo tem seu tempo determinado. Não perca tempo achando que ainda tem tempo.
Permita hoje o Senhor fazer morada e reinar sobre os seus pensamentos, atitudes, visão, audição, sentimentos, palavras e emoções. Dê o controle para Ele e desligue a função automática da sua vida. Permita viver o dia que o Senhor fez, da maneira que Ele preparou para você. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu amor. Graças, Pai, te damos por entregarmos, Pai, estas primícias a Ti, por entregarmos estas primeiras horas e consagrarmos tudo aquilo que temos e que somos, para que o seu nome seja a cada dia mais glorificado, exaltado e engrandecido. Pai, desde já, quebre, Senhor querido, todas as mazelas, quebre todo impedimento, quebre todas as barreiras, quebre todas as situações que criamos, ó Pai, e todo tipo de argumentação, Pai, que foi criada ou até mesmo foi lançada sobre a nossa mente, e isso criou um encantamento a ponto de acharmos que temos que servir o Senhor desta maneira. Mas antes, leva-nos ao entendimento da sua palavra e saber, Pai, que é o Senhor quem faz. E saber que é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos instrui, é o Senhor, Pai, que faz com que essa chama permaneça acesa, Senhor. É o Senhor que nos livra de todo tipo, Pai, de incidente, acidente, e também nos livra de todo o mal. Não nos deixa cair, Senhor, em nenhuma cilada, e nos aperfeiçoa a cada dia para poder viver o que o Senhor preparou para nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Então, em mais este dia, faça, Senhor, com que a Sua presença, Senhor, seja manifesta. Permitimos sim, Senhor, que o Senhor manifeste o seu querer, arrancando todo tipo, Pai, de peso, toda a opressão maligna, para que seja estabelecido, Senhor, o seu jugo e o seu fardo, Senhor. Para que a sua presença seja tão real, a ponto de nós não sentirmos peso, a ponto, Senhor, de nós sabermos o quão suave é andar, Senhor, contigo, na sua presença e na sua direção. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Consagramos este dia a Ti. Consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos, Pai, todos os nossos sentidos, pensamentos, atitudes, emoções, palavras, tudo diante de Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho, São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.